tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui. Vocês viram a capa aí? Um relato que a gente vai falar hoje sobre uma experiência muito bacana que eu tive numa projeção. Na verdade, dessa vez não foi uma projeção, foi em um processo de clarividência viajoura, que tem as suas diferenças da projeção astral, mas que de qualquer forma a gente vai para um outro lugar, né? E tem algum tipo de experiência. E essa experiência, ela foi interessante porque, primeiro que eu não estava esperando, né? Isso foi durante as práticas que eu faço diariamente de trabalho energético, eu faço todos os dias. E muitas experiências estão me acontecendo por conta dessa prática. Engraçado que no início, quando eu fazia, eu não percebia praticamente nada. E com o passar do tempo, agora as experiências estão muito mais constantes. Praticamente quase que todo dia eu tenho uma experiência ou com a minha mentora, ou a experiência dela me levar para algum lugar, que foi o caso que a gente vai relatar aqui agora. Mas é isso. Quanto mais a gente se empenha, quanto mais a gente trabalha e se dedica a essas questões espirituais, mais as percepções vão aumentando, mais as experiências vão aumentando. Os nossos mentores eles começam a nos proporcionar também muito mais experiências, porque você está se dedicando àquilo, né? Tem uma dedicação verdadeira sua ali em fazer todos os dias, tá? E os espíritos gostam disso, os mentores gostam disso, as pessoas que se dedicam, que trabalham a favor de alguma coisa, a favor do coletivo. Então é importante. Então você que gosta dessas questões espirituais, que está começando agora, ou já tem algum tempo de estrada, trabalhando na assistência de alguma forma, seja doando uma energia, seja doando um reiki, se dedique mais, se aprofunde mais, nunca pare de estudar, porque estudar é importantíssimo. Primeiro para te dar toda aquela base teórica de lucidez, de consciência, de você saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que é uma coisa positiva, o que é alguma coisa que vem de um espírito bom ou não, se algum espírito está tentando te enganar, porque tem isso também, né? Então, através do estudo e da dedicação e de bastante prática, a gente consegue ir filtrando e moldando melhor o nosso trabalho para o bem, tá? E essa experiência, vocês viram na capa aí que eu coloquei como se fosse uma noite, um anoitecer, né? Um local já escuro, com as montanhas. E foi mais ou menos o que eu consegui buscar de fotos que se parecesse com o local. É óbvio que a gente não vai conseguir ter essa foto porque a gente não tem a foto desse local. Lá eu não pude tirar uma foto para trazer, né? Mas eu quis botar aquela cenazinha ali à noite porque foi mais ou menos isso que essa era a condição do local onde eu estive. Era um anoitecer, mas não era aquele anoitecer de breu, aquela escuridão, aquela coisa fechada, estranha. Era como se tivesse minimamente ali acertado o ponto de luz para aquele local ali. Tinha que ter aquela quantidade de luminosidade, tudo feito muito bem pensado e muito bem ajustado. E era mais ou menos aquela tonalidade de luz que tinha ali. Era um anoitecer mais pro azulado, mas não era um anoitecer breu. Você conseguia ter um certo tipo de visão, de percepção das coisas, de enxergar, né? E aí como aconteceu? Eu estava fazendo as minhas práticas, né? Inclusive quando eu faço um processo de exteriorização de energia. E nesse processo de exteriorização de energia, eu foco muito em exteriorizar pelo chakra frontal. Por quê? Porque, primeiro, que é um chakra que eu tenho muita facilidade de sentir, muita sensibilidade nesse chakra. E segundo, que você trabalhando a exteriorização de energia pelo chakra frontal, isso melhora muito a sua condição de clarividência. No meu caso, uma clarividência viajoura, que foi o que aconteceu. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar, né? Fiz todo o processo de trabalhar. E durante o processo, eu me projetei até o local. Esse local, eu já contei, tem outros vídeos. Tem um vídeo que eu falo aqui da minha primeira experiência de projeção, que foi quando eu conheci a minha mentora, que até então, na época, eu não sabia que seria minha mentora. E esse local, ele tá vivo, ele ficou muito vivo na minha mente, e até hoje ele é vivo na minha mente. Inclusive, eu utilizo esse local toda vez que eu quero me conectar com o meu mentor, fazer algum tipo de conexão, me aproximar, eu imagino eu indo até esse local. E assim eu fiz dessa vez.
Eu comecei a fazer a minha prática energética, comecei a sentir que ia ter o processo de clarividência viajoura, porque isso aí é muito particular também. Eu consigo identificar já quando isso vai acontecer, mas eu não posso dizer se isso é para todo mundo e se é normal acontecer dessa forma. Eu sei as minhas sinaléticas e cada um vai ter a sua também. Então, se você tem algum tipo de sinalética, pode até deixar aqui nos comentários também pra gente saber, né, se é parecido ou não e de que forma que você consegue perceber que você está fazendo um processo de clarividência viajoura. Bom, aí eu fiz esse deslocamento e com a intenção de ir até lá. E é engraçado que às vezes eu faço esse deslocamento e eu não encontro o meu mentor lá, a minha mentora, né? Eu simplesmente faço, quando eu chego lá, cadê? Não tem ninguém. Tudo bem, faz parte, não tem problema nenhum. Dessa vez eu fiz e eu consegui perceber a energia dela no local e ela estava lá. E quando eu me aproximei, ela sempre muito sorridente, eu gosto sempre de deixar isso aqui porque isso é uma característica muito, muito forte, sempre um sorriso que te derruba, vai derrubar até o mais mal-humorado. E aí eu perguntei para ela para onde que nós iríamos hoje, se nós iríamos visitar algum local. E ela, sempre com aquele sorriso, me respondeu que sim, e que me levaria para um local. Então tá bom, e assim nós fomos. Saímos de lá, ela foi me levar para um determinado local. Quando a gente chegou nesse local, ela falou exatamente assim para mim: eu quero que você descreva tudo que você está vendo aqui nesse momento. Eu falei, tudo bem. Aí eu me concentrei, comecei a olhar, era já esse local escuro, né? Tanto é que eu tive até uma certa dificuldade de enxergar, porque estava escuro. E eu comecei a perceber árvores muito grandes, árvores bem grandes mesmo, diferentes dessas árvores que nós encontramos aqui, com a sua copa bem cheia, bem bonita, bem carregada, bem legal. E eu comecei a reparar que tinham pessoas, era um campo aberto, só para vocês entenderem. Era um campo aberto, né, no horizonte assim, de campo aberto. A gente estava num local um pouco mais elevado, então eu estava um pouco elevado e tinha esse campo aberto assim. E as árvores que eu podia perceber nas laterais, principalmente na minha lateral esquerda, né? Tinha uma árvore bem grande, eu vi uma atrás da outra, assim, bem bacana. E quando eu olho para aquele campo lá para baixo, que eu olho para frente no caso, eu comecei a perceber silhuetas de pessoas deitadas. E do lado dessas pessoas, silhuetas de pessoas em pé, como se estivesse num processo de cuidado, como se fosse uma enfermaria. A pessoa está deitada ali e tem enfermeira ao lado, né? E aquilo me trouxe um certo questionamento, porque isso é importante. A gente precisa sempre questionar tudo que a gente encontra, toda a experiência que a gente tem. E eu questionei, eu falei, poxa, eu estou vendo pessoas deitadas aqui e outras pessoas ao lado em pé. É isso mesmo? Porque eu estou vendo árvores, é um campo aberto e tem pessoas deitadas. É isso mesmo que esse que eu consigo descrever. E ela olhou para mim e falou, sim, é isso mesmo. E imediatamente, quando ela confirmou isso, a atmosfera energética que eu comecei a sentir ali, a energia, era uma energia de muito amor, um amor assim diferente que eu não consigo passar para vocês, e um acolhimento. E essa era a sensação, era um acolhimento e um amor muito grande. E aí ela me falou que ali era um local que seria como se fosse uma segunda etapa de um processo das pessoas que vêm do processo de desencarne, ou por algum outro motivo, algum espírito que já estava desencarnado, ou de repente poderia estar em zonas umbralinas, zonas mais baixas, então com algum tipo de dificuldade e precisavam de algum tipo de auxílio, de ajuda, eles iam para aquele lugar. Mas antes eles passavam para a primeira etapa, que é aquela primeira etapa de emergência, assim que, por exemplo, quando há o desencarne de alguém, né, para um acidente, a pessoa morreu no acidente, ela acorda do lado de lá sem entender, né, ou então dopada com algum tipo de torpor sem entender e precisa de um tipo de ajuda, eles são levados primeiro para essa região, que eu não tive lá, e após passar por esse processo de emergência, saiu da emergência ali, é como se estivesse indo para um quarto, né, no hospital. Quando você chega no hospital, você chega na emergência, recebe aquele tratamento ali imediato, uma cirurgia, alguma coisa, e depois, para se recuperar, você vai para o quarto, fica ali no quarto até você ter alta. Então, era muito isso. Eu estava justamente no quarto, né, no processo de emergência. Então, e aquela região ali, foi o que ela me disse, eles chamam aquilo ali de zona do amor.
E faz muito sentido porque o cuidado que aquelas pessoas estavam recebendo e a energia de amor que ela continha naquele lugar faz muito jus ao nome da Zona do Amor. Era realmente, não dava nem vontade de sair dali. Era uma coisa maravilhosa. E aí eu comecei a perceber também que algumas pessoas elas começaram a se levantar. Tipo, começaram a despertar, acordar, saindo daquele processo de descanso, ou estavam adormecidas ou dopadas, não sei, mas elas estavam descansando, serenas, tranquilas, sendo cuidadas ali, bem direitinho. Elas começaram a levantar. E o mais interessante é que quando elas levantavam, eu vi duas pessoas levantando, e as duas pessoas foram dessa forma. A luminosidade dela muito interessante. É como se elas tivessem sido ali reabastecidas, né? Como se elas estivessem realmente ali curadas e prontas para receber alta. Elas simplesmente levantavam e saíam e partiam. Mas o que me chamou a atenção foi isso, foi a energia, porque quando elas estavam deitadas, não tinha nenhum tipo de energia, não percebi nenhuma energia assim diferente, apenas a silhueta da pessoa deitada ali e tal. Mas eu não via aquela luz, né? Aquela energia, aquele brilho que as outras tinham quando estavam levantando para receber alta. Isso foi bem bacana, bem marcante. E aí dali, ela falou que a gente precisava voltar, né? Eu, por mim, estaria lá até agora, porque a energia que estava naquele lugar ali realmente é muito acolhedora mesmo, bem interessante as percepções. E aí nós voltamos, né, lá para o nosso local onde a minha mentora fica, onde nós encontramos no início, e de lá eu voltei para minha consciência aqui, física, e o mais interessante é que quando eu voltei, que eu acordei, que eu despertei, a sensação daquele amor e daquele cuidado permaneceu no meu corpo. Eu ainda continuei com aquela sensação mais ou menos ali de 5 a 10 minutos após eu terminar o processo. Eu continuava invadido, tomado por aquele amor, por aquela energia que simplesmente você fica num estado de êxtase, mas é um êxtase assim, suave, tranquilo, calmo e com muito sentimento mesmo. É muito bacana e é bom saber que esses lugares são assim porque nos confortam, né? A gente saber que o nosso ente querido, que de repente passou por um processo desgastante, difícil no desencarne, ele pode estar ali no local daquele, recebendo aquele auxílio. As pessoas sim são muito bem tratadas. O trabalho da espiritualidade nessa questão é muito diferente do nosso aqui, né? A gente não tem noção o que é amar, o que é tratar o outro bem, o que é acolher. A gente não tem o mínimo de noção quando a gente se depara realmente com esse amor verdadeiro, né? Então, esse foi o nosso relato sobre essa zona do amor. Eu jamais vou esquecer. Eu até anotei, mas eu tenho certeza que essa experiência eu não vou esquecer. Outras experiências a gente acaba esquecendo porque a gente não anota e tudo, mas essa eu tenho certeza que vai ficar guardada porque é um local, primeiro que é um local de muito auxílio, né? As pessoas precisam muito daquele auxílio e também está ligado diretamente com a gente aqui, né? Toda vez que alguma pessoa querida desencarnar, eu já posso saber que ela vai estar sendo bem tratada do lado de lá, né? Então é muito bacana, foi muito rico essa experiência e eu queria compartilhar com vocês. E se você já teve alguma experiência também, né? Conta pra gente aqui nos comentários como acontece o seu processo de clarividência viajoura. Você sabe quando você está começando a ter o processo, quando você está pronto para sair e viajar pelas energias? Deixa pra gente aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia, aprender juntos e construir, né, uma rede de conhecimento de coisas positivas, tá bom? Então é isso. Nosso site é o www.igorventura.com. Lá você encontra vários artigos meus, né, coisas sobre os nossos atendimentos, cursos e as redes sociais, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo relato. Fui!